Mas um cocar de índio americano, né? Norte-americano, né? Bem, vou passar a palavra, então, agora para o Fernando Merloto Soave, procurador da República no município de Manaus, estado do Amazonas. Bom dia a todos. Quase hora do almoço, né? Vou tentar ser breve aí. Peço que a Akira me dê uma cutucada aqui se eu falar muito, né? A gente é empolgado, vai se apaixonando pelo tema e acontece. Deixa eu fazer uma dinâmica com vocês rapidinho, e também para eu me posicionar melhor, né? Quantos aqui são da área do direito? Pediria que levantasse a mão. A maioria, né? Tá. Eu imagino que sejam procuradores, né? Servidores, enfim. Quantos trabalham ou vivem diariamente no movimento, tal, mas com questões indígenas? Levantem a mão, por favor. Mais menos, né? Metade. Tá. Só para eu ter uma... Porque tem, né? Tem pessoal do mestrado, né? Enfim. E legal, legal. Então, assim, às vezes as questões básicas, né? Que a gente está colocando aqui de explicar que o índio com celular continua sendo índio e tal, eu vejo que é um público que nem precisa tanto, né? Mas é uma coisa assim que você precisa explicar para 99% das pessoas. E aí, vou fazer um pequeno histórico assim de um minutinho. Por que, na verdade, acho que por que eu estou aqui na mesa hoje? Eu estava lá em Ji-Paraná, na primeira lotação, atuando, fui jogado lá assim, né? Porque eu assumi no interregno entre 2 concursos e não tive curso de formação, não tive nada e fui para lá. E caí com penal e improbidade lá. E aí eu decidi me remover aqui para o Amazonas quando abriu a oportunidade. E aí eu podia cair aqui com... Aqui não, né? Lá. Com questões indígenas, né? Cidadania e tal, que era meu sonho de atuar. Não nas questões especificamente indígenas, mas nas questões sociais, né? Cidadania, indígena, enfim. Eu gosto muito do chamado MP resolutivo, né? TAC, essa coisa toda. Ou podia ser na área criminal, que é interessante também, mas acho que é uma questão de chamado de cada um, né? Mas eu falei assim, pô, indígena eu só estudei para o concurso, eu não sei nada, né? Assim, o que eu vou fazer lá? Daí eu liguei para o Júlio, que estava na época lá, liguei para a Duprá, falei, olha, eu tenho muita vontade de atuar, mas não sei nada, né? Assim, estudei para o concurso, nunca atuei na prática com isso. Para o concurso você lê ali para quem é do MPF, né, o resumindo lá do Vitorelli, 3, 4 textos da Duprá, né, uma coisa ou outra, e tenta se atualizar, alguma coisa assim, um outro livro, mas, né, em questões assim complexas, práticas, a hora que você vê, né, o buraco é mais embaixo. E eles falaram, não, você tem vontade e tal, né? Daí eu pedi para a Débora várias indicações do que ler. Aí eu comecei, isso foi agora, assim, 2013, 2014, a estudar antropologia, que a gente não tem, a gente não estuda isso, né? Nem na faculdade, nem em outro lugar. Beleza, então, aí eu cheguei em Manaus, lá em Manaus são 26 ocupações urbanas indígenas, obviamente não regularizadas, né? Dos mais diversos tipos de problemas. Área particular, área reserva legal, área verde, enfim. E aí, vendo aquele cenário, já vem sempre aquelas ideias, né? O procurador está chegando e fala, agora eu vou resolver tudo, né? Você chega com aquele... Aí eu pensei no seguinte, vamos fazer, né, audiências públicas, vamos assim, chamar uma política geral sobre moradia na cidade, para indígenas, né? Vamos discutir isso. Mas aí deu acho que um start divino ali. Falei, não, estuda um pouquinho antes, né, de você fazer... Porque, assim, não só a falta de atitude causa, né, as omissões causam danos, as ações causam danos. Você começa a estudar a história do indigenismo e da política, 90% do que foi feito foi terrível. Então, eu fico me pensando, o que daqui a 50 anos eu vou olhar para trás e falar, o que eu fiz? Né? Então, e eu tenho certeza que metade, talvez, das coisas eu vou falar que fiz errado. Mas, assim, era o que se pregava na época, era aquela situação, a SPI, né? Que se tornou FUNAI e aquela coisa toda. E aí eu falei, tá, vou dar uma estudadinha, né? Para ver se vai ser isso mesmo. Que a gente vai... E aí eu me deparei com a questão da identidade indígena. Porque como bom paulista, ou bom... Eu sou lá do interior de São Paulo, sou caipira, né? A gente não sabe nada do norte, né? Assim, estou falando assim, grande maioria não sabe nada das questões sobre comunidades tradicionais, povos indígenas, e não só paulistas, pessoal do sul em geral, né? Estou falando assim, sei lá, 97% das pessoas. E
começando a verificar aquela situação, fui ver, o Marco já citou algumas coisas, né? O que já tinha no país sobre moradia na cidade, né? Tem um caso no Mato Grosso do Sul, né? De um bairro, lá em São Paulo tem alguma coisa, lá no Sul também outra coisa. E aí fui vendo. E aí o que eu identifiquei lá? Uma indígena falando, olha, no Mato Grosso do Sul teve esse bairro e tal, foi uma coisa muito interessante, só que vieram muitos indígenas para a cidade com a ideia de que teria casas para todo mundo ali. Então, isso foi um impacto muito grande e a cidade não sabia como acolher aquilo. Isso era uma das coisas. Aí eu falei, se no Mato Grosso do Sul foi assim, que não tem, acho que... eu não sei o número de indígenas no Mato Grosso do Sul. Não, mas eu sei, mas acho que 70 mil. No Amazonas tem 200 mil, ou seja, não tem um T... 250, então menos ainda. São números estimados porque o censo, todos esses dados que foram colocados de censo, eles são muito falhos, tanto que a gente está tentando fazer novos censos educacionais no INEP, aquela coisa toda. Mas são números estimados, né, que se tem. E você imagina, se o Mato Grosso causou isso, você imagina se em Manaus eu começar uma discussão geral sobre política para moradia. Né? Imagina o caos, assim, não ia ter nada de concreto, se ia jogar uma ideia e as pessoas iam vir. Então, eu falei, o meu estudo todo para falar assim, peraí, isso que você estava pensando você não vai fazer. Então, o estudo todo foi falar, isso você não vai fazer. Aí eu falei, não, vamos atuar cada caso especificamente, quietinho, né? Tentar regularizar caso a caso e ok. Então, foi assim, só para mostrar como, ainda mais que tem muitos da área do direito, às vezes mexendo com isso, como às vezes uma medida assim equivocada eu já vou chegar nesse ponto. Bolsa Família para os indígenas. Pô, quem vê, né, tá chegando renda. Tem lugares que está acontecendo, assim, desastres absurdos. Eu vou chegar nesse exemplo. E aí também eu fui estudar um pouco da questão da identidade, que já foi falado muito aqui, só que eu acho que eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Não sei se vocês lembram o ano passado, o ano retrasado. Acho que a foto está aqui, ó. Não sei se vai dar certo também. É a foto que está no... Esse aqui, o vestido azul e preto. Dá para deixar ele grande? Foi postada numa rede social por uma mulher escocesa. E você em casa, que cores você vê nesse vestido? Por incrível que pareça, algumas pessoas veem vestido em azul e preto. E outras, como a Mariana Aldano, vêm em branco Enquanto e eles dourado. vão vendo aqui, daí... Porque o que é a questão, basicamente, da identidade indígena hoje, antropologicamente, eu peço que até que o pessoal me corrija, né? É a autoidentificação, né? Que é o principal, Convenção 69, aquela história toda. A heteroidentificação, né? Eu vou até ler melhor eu ler do que eu falar, porque a hora que o jurista entra na área de antropologia, há desastres quase certos. Assim. Mas, assim, vou ler um conceito da Manuela Carneiro da Cunha, que é uma antropóloga que eu gosto muito e é uma referência, assim, né? Que ela fala assim, comunidades indígenas são, pois, aquelas que, tendo uma continuidade histórica com sociedades pré-colombianas, se consideram distintas da sociedade nacional. Índio é quem pertence a uma dessas comunidades indígenas e é por elas reconhecido. Então, ela coloca esse traço de continuidade histórica, né? Não é fazer exame de sangue, saber se a pessoa tem aqueles traços e tal. E o principal é a autoidentificação e heteroidentificação, né? Pelos seus pares. Para a antropologia, está resolvido, né? Assim, a autoidentificação e tal. Para o direito, é uma dificuldade imensa. A hora que você vai começar a falar de cotas, de como é que você identifica ações penais para saber se o cara é falsa identidade ou não, falsidade ideológica, ele se identificando. Tudo isso a gente tem lá. Né? Assim, aí você é chamada a discutir ali perante o juiz se ele está se auto-identificando falsamente ou não. Como é que você entendeu? E mesmo eu pedindo um laudo antropológico, que é o padrão, né, que a gente aprende no MPF, quando tem essas questões, o antropólogo não vai falar se aquela pessoa é ou não indígena. Né? Ele pode falar se há os elementos da autoidentificação, da hétero e tal, mas ele não vai... acho que é mais ou menos por aí, né, mano? Então, vejam essa dificuldade, né? E aí eu peguei o tal do vestido, né? Só para a gente fazer uma brincadeira, não sei se vai dar certo. Quem está vendo esse vestido como azul e preto, levanta a mão.
Tá, metade. Quem está vendo como branco e dourado? Olha que interessante, né? Não, isso aí já correu na internet, gente, há muito tempo. Eu achei que todo mundo conhecia, mas acho que nem todos, né? É? O Gustavo tá vendo as duas, é verdade? Tá. Bom, não, mas gente, pelo amor, isso aí já correu na internet. Não era para discutir isso aqui, né? Assim, era assim. Esse é um caso lá que vai explicar por questões visuais. Depois vocês procuram, mas vamos voltar no tema. Esse vestido, na verdade, ele é azul e preto. Para quem está enxergando branco e dourado, fizeram testes científicos e tal. Não. Não, gente. Que verdade é essa? Não, calma lá. Pera lá. Vamos explicar o que é a verdade. Os cientistas fizeram testes no vestido realmente com como é que chama? Cromo testes e tal, e identificaram pigmentos do azul e do preto. Mas assim, não é esse o ponto. Eu quero voltar na identidade indígena. Se vocês não conseguem identificar um vestido e a cor de um vestido, né? Você imagine o que é discutir heteroidentificação, né? Reconhecimento por quem? Só por eles? Mas que eles? Aí eu vou entrar eu gosto de casos práticos, né? Apurinãs. Os Apurinãs são ali da região do Rio Purus, né? E eles têm a FOSSIMP, que é a Federação dos Apurinãs. Só que tem Apurinãs que não estão bem na FOSSIMP, eles já estão na cidade e tal. Então tem um caso clássico de um indígena chamado Paulo Apurinã, que virou ação penal e tudo. A FOSSIMP todo ano me manda ofício, a gente não reconhece o Paulo Apurinã, não é Apurinã, né? E aí não é só uma questão da identidade em si, tem a questão da ocupação de espaços de poder. Porque tem, às vezes, indígenas se identificando, mas contra as políticas indigenistas, né? E aí que pega. Aí um outro caso é do ex-presidente da Fundação Estadual do Índio do Amazonas. Ele se identificava como Aimiri Troari. Aí os Aimiri Troari, que são uma etnia extremamente fechada, no sentido assim, preserva sua cultura, sua língua. Eles até, dentro do contexto cultural deles, se o Aimiri sai da aldeia, não é mais o Aimiri, é a visão, né, que eles têm. Todos os Aimiri, todos, não é 99%, todos falam a língua, né? A língua é a língua primeira, não é o português, a língua primeira é o quinhá, né? A gente fala o Aimiri Troari, mas o povo quinhá. E chegou esse presidente falando que era o Aimiri Troari. E usavam, inclusive, um cocá que não tinha nada a ver com os Aimiri Troari. E foi escolhido como presidente da FEI. E aí, os Aimiri, não, ele não é o Aimiri Troari. Né? A gente foi atrás e falou, o que a gente faz? Né? Como é que vai trabalhar isso? A gente tentou resolver, eu estou contando o caso prático para ver o que a gente pode tentar trabalhar. Porque, assim, no limite, você vai para uma falsidade ideológica e vai discutir na justiça do direito penal, que, convenhamos, às vezes, se já é difícil com os juízes do cível ali fazer se entender do penal, é um pouco mais difícil para quem é da área do direito, né? Aí eu chamei vamos chamar todo mundo. Eu aprendi que, assim, eu não sei nada ou quase nada, mas eu sei quem sabe. Né? Então, vamos chamar todo mundo e vamos colocar ali para discutir. Chamamos os Aimiri, o presidente, a FUNAI, e os Aimiri falaram assim, olha, ele não é, né? Aí os Aimiri começaram a falar em Aimiri. E aí ele falou, e aí, o que você acha? Ele, não sei, né? Tipo, e aí, assim, olha, ele falou, eu não falo, na verdade era minha tataravó que saiu de lá, que não sei o quê. E assim, dentro daquele contexto, o que foi proposto? Olha, então você tem uma escolha. Como os Aimiri não te reconhecem, né? Tem a questão da heteroidentificação, ou isso vai para o penal, ou a gente faz aqui um acordo que você não mais se reconhece como Aimiri Troari. Não estou falando que você não é indígena, mas dentro desse contexto é isso que temos, né? Não estou falando se há ou não identidade, se há não, mas foi proposto isso. Ele aceitou, ele deixou de se identificar como Aimiri. E qual era a história daí, pessoal? Ele se identificava antes como Mura, né? E os Mura também não o aceitavam. Aí que ele começou a se identificar com... Então, olha só, e aí hoje ele não mais se identifica, ele se identifica como indígena, mas não se sabe a etnia, e ele foi deposto do cargo, depois que aconteceu tudo isso. Mas assim, olhem a complexidade da coisa. Né? Acho que é melhor tirar o vestido, senão o pessoal vai ficar com o vestido, né? Podemos tirar, vou deixar a mulher nua. Mas deixa eu... então, vejam como isso é complicado, né? Essa questão da identidade. Mas é tudo isso para falar. Tem uma indígena que ela fala assim, se eu colocar pedra no forno, ela vira pão? Né? Não. Então, a mesma coisa, né? O fato de
o indígena vir ou não para a cidade, tá num espaço ou em outro, é isso que ela comentava. Não deixa de ter essa questão da identidade. E aí tem algumas decisões judiciais lá. Vou citar alguns casos, também partilhar a angústia lá de Manaus, né? Porque acho que quando a gente tem esses espaços também vale a pena a gente extravasar né? E as coisas assim, os problemas que a gente enfrenta e até encontrar soluções conjuntas. Eu achei fantástico ontem aquela comissão, eu nem sabia que existia, de isolados que reúnem diversos especialistas no assunto, né, para discutir, pô, é muito legal, né, uma atitude. E aí, por exemplo, lá em Manaus a gente já teve decisões judiciais, assim, olha, o indígena sofreu preconceito, né, foi um caso que a juíza Jaisa Frasch, lá federal, uma juíza fantástica, contou. E, ou foram os juízes, mas enfim. E aí ele foi na audiência judicial, né, uma audiência de, acho que, não sei se era direito de resposta, enfim, ele foi na audiência judicial. Aí ele tirou o celular no meio da audiência, a juíza falou, não, tu usa celular, não é indígena, não. Ou seja, tipo, aí ela cancelou, tipo, não teve preconceito porque não é indígena. Olha isso, tipo, o cara sofreu duplamente o preconceito, entendeu? Ele sofreu, ele chegou lá e ainda, né, assim, foi só contada a história, mas foi já há algum tempo, tal, mas olha, e agora eu vivi uma outra história muito, como tem 26 ocupações, vira e mexe a gente tem que estar trabalhando com reintegração de posse no estadual, no âmbito de Manaus. Então a gente foi participar lá de um curso para juízes, recentemente, estaduais, para tentar né, cativar um pouco, falar do Manual da Ouvidoria Agrária Nacional, de reintegrações de posse coletiva, aquela coisa toda. Uma das juízas, ela determinou assim, porque a gente falou, olha, isso aqui é questão indígena, não é federal. Porque apesar de não estar, em princípio, num território tradicional, porque realmente a ocupação era bem recente, em princípio não havia elementos de tradicionalidade, mas enfim, mas há um contexto de 200 famílias indígenas ali, né, na cidade, naquele local. Isso é federal, cancela essa ordem, vamos discutir no federal. Ela falou assim, reintegre-se, só não se reintegue se forem indígenas isolados ou de recente contato. Assim, nesse nível, assim, entendeu? E a gente teve ontem aqui ó, aquela explanação sobre isolados de recente contato, quem estava aqui, né? Então, vocês entendem, assim, a loucura da coisa? E a gente está falando de magistrados, né, procuradores, promotores, enfim. E aí, vamos lá, a questão da saúde, né? O que a gente tem tentado trabalhar na questão da saúde lá em Manaus? Assim, as coisas às vezes são complexas, não é sim ou não, atende ou não atende, né? Tem uma posição de alguns colegas, assim, CESAI tem que atender na cidade, vou judicializar e pronto, né? Em Manaus, qual é o contexto? Assim, estou falando números do movimento indígena e das entidades indigenistas ali do Amazonas, e não vou usar os números do censo porque eu acho que eles são muito falhos hoje. Manaus se fala que tem 30 mil indígenas na cidade. Ontem até falaram 50, mas eu vou usar o número médio ali, 30 mil indígenas na cidade. E só no DICEI Manaus, aí não sei se o secretário tiver outro dado, mas me falaram que é o mesmo número, né? Cerca de 30 mil indígenas no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus. Se eu falar assim, DICEI Manaus, você vai ter que atender os indígenas na cidade hoje. Simplesmente ele tem que duplicar de um dia para o outro a capacidade dele de atendimento. Então, é temerário fazer isso, né? Do ponto de vista simples, assim, se for só isso, você tem que atender na cidade. Talvez outros contextos mereçam. A gente expediu uma recomendação, por exemplo, lá em Humaitá, para atender os tenharim que estavam presos, porque é outra situação, um elemento presos na cidade. E houve realmente o atendimento pela CESAI, pelo DICEI. Mas aí o que a gente começou? Eu peguei até uma foto da apresentação do secretário, porque isso sim eu acho que a gente pode fazer sem, acho que, discussão, porque está na tua apresentação, né? E está nas normativas, e desde a Constituição até as normas mesmo operacionais. Um dos pontos da CESAI e do DICEI é promover a articulação intersetorial e intrasetorial com as outras instâncias do Sistema Único de Saúde. Resumindo, né, assim, em linguagem simples, você não precisa prestar necessariamente a saúde na cidade, mas você tem que dar condições para que os outros órgãos prestem. Ou seja, se a SENSA, a Secretaria Municipal, não está prestando a contento, e uma saúde diferenciada também para povos indígenas na cidade. Se a SUSAM, que é a Secretaria Estadual, não está prestando, no mínimo isso tem que ser articulado via CESAI,
com apoio do MPF, para que isso aconteça. Então, a gente começou essa tratativa lá em Manaus, faz um ano e meio e tal. Chamamos a CESAI, Suzan, Ciências, né, estadual, e a FUNAI, também, que tem esse papel de acompanhamento, para começar. E a coisa estava caminhando legal, aí, pá, troca o coordenador de SEI. Né? Trocou o coordenador de SEI, parou tudo. Né? Agora, a gente está tentando retomar de novo. Eu aproveito, assim, para chorar um pouquinho, pedir o apoio aí do secretário, para a gente ter essa articulação, né, lá. E eu falo isso porque, como tem colegas de diversos estados, eu acho que é uma articulação possível. Sem, às vezes, forçar a barra, tem que atender na cidade, como o secretário colocou, mas, espera aí, tem que ter o atendimento diferenciado na cidade, isso ninguém discute. Todo mundo concorda que tem que ter um atendimento diferenciado. Em Manaus, não sei se é o único, tem cadê o nome aqui? Centro de Medicina Indígena, que foi criado o ano passado, e pelos tucano, né? Tem xamãs lá, pajés tucano, que tem um Centro de Medicina Indígena, e agora já está tendo uma articulação com o TCE e tal, para fazer esses atendimentos na CASAI, né? Que é a medicina tradicional. E tem até um caso lá muito famoso de uma criança indígena que ia ter a sua perna amputada, e aí o MPF teve que intervir porque o hospital não deixava ter o tratamento tradicional dentro do hospital. O pajé ir lá, né, o xamã, enfim, e fazer. Isso foi em 2010. 2010, mais ou menos. E aí, os médicos iam amputar. Aí o MPF interviu, né, a pedido do movimento indígena, das pessoas, e conseguiu fazer o tratamento tradicional. Com o tratamento tradicional, não foi amputada a perna, foi uma picada de cobra. Olha que coisa legal, né? Para a gente assim, perder um pouco também da alopatia, né? Daquela medicina que é só remédio e tal. Por quê, gente? Isso tem bases científicas ocidentais. Vejam, 80% das doenças se dizem que são psicossomáticas, tem origem aqui. Independente de acreditar ou não na medicina, se né, nós acreditarmos na deles e vice-versa, se a pessoa por si já acredita, aquilo já é um fator de cura imenso. Tanto que tem até pesquisas que mostram o poder, né, da oração na cura, porque tem até o efeito placebo, que se chama, né? Eles fazem... O próprio efeito placebo dá mais, assim, chances de cura. A pessoa acredita que está tomando uma pílula, um comprimido que é para curar, mas está tomando farinha. E a porcentagem de pessoas que se curam com base nisso é maior. Então, veja, assim, só estou dando elementos mesmo ocidentais, assim, para a gente perceber o quanto isso é interessante, né? E aí tem questões, né, que o secretário colocou, o controle social, né, isso é verdade. A Convenção 69, participação, né, há o controle social, né, há o CONDIZE, né, há os conselhos locais, mas infelizmente, né, e não é culpa, né, do secretário, nem é culpa dessa gestão, esse controle social é extremamente cooptado. Né, a gente acompanha isso, todos os DCEI, em maior ou menor grau, cooptam esses indígenas para terem aquele olhar, né, não terem críticas, e, enfim. E isso é uma dificuldade muito grande, porque você perde o controle social, né, e uma das grandes batalhas nossas é tentar tirar isso. Mas o modelo atual, né, de atendimento por ONGs, aquela que está sendo discutido isso nacionalmente, enfim, não facilita isso. Então, isso vai impactar a própria saúde na cidade, né? Tudo isso que a gente está falando, o acompanhamento. Vejam, no CONDIZE lá, isso é muito interessante. É uma briga tremenda entre os indígenas que estão na cidade e os que estão nas aldeias. Porque os que estão nas aldeias falam assim, não, tem que atender indígena na cidade, não. Porque eles sabem que eles vão ser desassistidos se atender. E os da cidade... Pode falar. Não. Os indígenas... Não. Os indígenas da cidade, né, em geral, e alguns outros, falam assim, tem que atender sim na cidade. O DCEI, não estou falando a saúde básica, né? Da cidade falam assim, tem que atender sim. E os indígenas, também estou generalizando, mas em geral assim, né? E os indígenas que estão nas aldeias falam assim, não tem que atender não na cidade, porque senão a gente vai perder atendimento. Né? É um discurso assim. E aí o que propus foi esse diálogo para que haja sim um atendimento diferenciado na cidade, não necessariamente hoje pelo DCEI. E aí o que eu coloco é assim, quem tem que definir isso são vocês, por meio da consulta da 169, das discussões nos âmbitos nacionais e estaduais, se tem que atender na cidade ou não. Porque também se tiver, como a política em tese não foi construída para isso, vai ser muito difícil, né, com a capacidade atual. Então, esse que é um grande ponto, né, para se discutir. Então, hoje, o que se tem, por exemplo, da saúde, eu acho que tem que ter, sim, atendimento diferenciado na cidade, e com articulação
via DSEI, via CESAI, eu acredito que deve ter um protagonismo do movimento indígena, dessas instâncias de controle, né, social também indígena, de discutir isso. E se vai ter que atender realmente, então que se capacite melhor esses órgãos, né, com gestão humana, com, né, recursos humanos, tudo, para que isso aconteça. Né? É uma posição, e é uma posição minha, né, não necessariamente do MPF, eu estou colocando, tá? Só para também ficar claro essa questão. E aí, o que também a gente vê que é possível? As parcerias. Né? As parcerias. Lá em São Gabriel da Cachoeira, 90% dos indígenas da cidade, 90% da população é indígena. Então, se o DSEI não atender, tipo, na cidade, né? Ou também se só ele atender, a saúde da cidade não faz nada. Mas, assim, e tem uma dificuldade imensa para fazer o atendimento na logístico. Então, foi feito um TED, né, um termo de execução direta do Ministério da Saúde com o Exército para prestar esse atendimento nas aldeias. Então, são soluções de parcerias que vão sendo construídas ainda mais em tempos de crise, enfim, que vão ajudando. Né? E aí, até também colocar um contraponto, né, assim, a gente geralmente é bastante crítico, né, com os órgãos gestores em geral, mas pelo menos da última gestão para cá, né, a gente abriu um diálogo, a gente tem 2 sentenças já condenando a CESAI, a União, a estruturar o DSEI, né, Alto Rio Negro. E aí eu propus lá para a CESAI, para a União, para a gente discutir, aí só tem a sentença, não está transitada julgada ainda aquela coisa, mas para discutir as formas de implementação. Porque o juiz deu uma decisão assim, coloque polos em todas as aldeias. Né, eu falei, pô, aí vai ficar, assim... então, vamos discutir como implementar isso. E aí foi aceito, a gente vai discutir ainda, né, extrajudicialmente, ir para homologar judicialmente isso. Mas é uma forma de se implementar, né, por meio dessas questões. E aí vem a questão dos benefícios sociais que eu citei no início, né, Bolsa Família, Previdência. Isso, gente, tem causado, assim, a gente está falando sobre índios no contexto da cidade, mas tanto que estão ali permanentemente, quanto os que estão temporariamente. Você pega assim, no Amazonas, eu vou citar o Amazonas, né? Não vou citar onde eu conheço um pouquinho melhor. E não é num ponto específico, é em diversos lugares, com Colina, lá no Juruá, em Irunepé e tal, com os Rúpida e Rupidé, lá no São Gabriel da Cachoeira, com Pirahã. Tem causado, assim, uma palavra que eu aprendi, assim, que eu acho que tem causado verdadeiros etnocídios, né? A questão da política não adaptada de benefícios sociais. Porque o que aconteceu, por exemplo, com os Rúpida e Rupidé? Né? Muitos dos indígenas eles têm vindo para a cidade e eles falam isso para mim. Olha, não tem educação aqui. Não tem o professor contratado, mas não tem escola. Tem um déficit de mais de 600 escolas para serem construídas, né? Lá só no Amazonas. Sim, tem a aldeia, tem o professor, quando tem, e não tem nada. É a aula ali... É claro que a gente tem que respeitar os contextos culturais, tudo, mas eles querem um espaço para eles poderem. E às vezes o espaço é na casa do cacique, é na salinha ali arrumado, né? Assim, para ter isso aí não tem nada. E aí eles acabam vindo para a cidade, né? E aí o que acontece? Esse contexto de violência, né, nas cidades aumenta absurdamente. E não é só com os indígenas, os ribeirinhos é a mesma situação. Né? Eu também atuo com as populações tradicionais, é a mesma situação. Eles vêm para a cidade buscar, ou expulsos por empreendimentos, algumas vezes, ou, né, está aqui, Belo Monte, enfim, ou às vezes porque não tem, as políticas não chegam lá. E aí vem para a cidade e aumenta, né? Às vezes vão se envolver na criminalidade, na vulnerabilidade ali, que não tem saída. E aí o governo acaba obrigando os indígenas, muitas vezes, a vir para a cidade para sacar um benefício. Né? Os Rúpida e Rupidé lá em São Gabriel, quanto que é um benefício do Bolsa Família? 100, 200, 300 reais? Eles gastam 7, 10 dias de rabeta. Rabeta é uma canoinha 7 HP, é uma mobilete, vamos comparar assim com o nosso, né, negócio aqui. E 7 dias, 10 dias de barco para chegar na cidade. Só o combustível e as coisas assim, 50 litros, a R$6 o litro lá, R$7, vejam quanto foi. Né? E aí eles ficam 3 meses na cidade, porque não tem estrutura, a senha está bloqueada, não tem a agência da Caixa, e aí eles abandonam o roçado. E aí alcoolismo, violência. Entendeu? Assim, por quê? Porque se criou uma política
se inseriu naquele povo, sem discutir monetarização, né? Os RUP e RUP-10 são considerados de recente contato. E a questão monetária, para eles, assim, o valor das coisas, né, no contexto ocidental, então, não é clara, né? Tem que se discutir, quer ter acesso, não quer. Foi falado ontem dos Corubo, né, que eles não queriam, no momento, né, ainda ter acesso à questão de valores, né, dinheiro e tal. Foi falado aqui pela CEGIC, pela FUNAI. Então, e aí isso foi inserido assim, vamos fazer lá. Por quê? Pensando em fazer coisas boas. Pô, eles estão passando fome, né? A situação está difícil lá, vamos levar a Bolsa Família. Não estou falando que foi assim, vamos fazer coisas ruins para eles. Não, a ideia era boa. Mas, assim, talvez não foi pensado muito bem, talvez não houve a consulta da 169, né, de maneira esclarecida. Os prazos de consulta, que deveriam talvez durar 5, 10 anos, duram 6 meses, né, quando acontece. Né, até hoje eu não conheço também, se alguém souber, um exemplo de consulta bem-sucedido, de empreendimento contrário aos indígenas. Eu já vi consultas bem-sucedidas para fazer discutir questão de castanha ali e tal. Agora, assim, de um grande empreendimento, eu não conheço um exemplo bem-sucedido de consulta. Né? Depois também me passem aí, se vocês conhecerem. E o problema não é em vir ou não para a cidade, isso é uma autonomia. O problema é obrigá-los a vir. Né? E isso que a gente tem feito com diversas omissões e com diversas políticas erradas. A gente está trabalhando com o MDS para algumas adaptações nessa política. Por exemplo, o que eles pedem lá em São Gabriel? Me pague na próxima aldeia. Eu já tenho estruturas ali de pequenos comércios e tal, e pronto. Eu não preciso vir com minha família toda, eu não preciso fazer a prova de vida com meu pai de 85 anos, 7 dias na rabeta, para falar que ele está vivo, se a equipe da CESAI vai lá e pode fazer um convênio com o INSS, enfim, para fazer a prova de vida lá na aldeia. Né? São coisas assim que são tem que ser articuladas, são burocráticas, mas são possíveis. Né? Então, mas assim, essa ainda a gente não começou a trabalhar, mas uma das ideias é isso também, fazer provas de vida próximas às aldeias, com articulação com a CESAI. Hoje, isso também tem que se elogiar. A CESAI está muito mais presente nas aldeias do que a FUNAI. Né? Pelo menos estou falando no Amazonas também. Lá no Alto Rio Negro, pronto. No Alto Rio Negro, a FUNAI está basicamente assim, aliás, no Brasil todo, né? Desestruturada e tal. Queira ou não, a CESAI chega, mal ou bem, chega um pouquinho nas aldeias. Então, né, acontece. E, para finalizar, esse modelo de proteção atual, aí é uma autocrítica, né? Não é só a questão dos órgãos executivos, é nosso próprio, do MPF, né? A questão do norte, né? Os procuradores que chegam lá são novos, como eu, né? Sem os conhecimentos, sem a experiência, e lá no Amazonas, 20% da população indígena hoje está no Amazonas, né? E tem, né, um ofício especializado para trabalhar com toda essa questão. Então, todos os órgãos, eles acabam, né, pecando historicamente pela essa questão de um olhar, né, diferenciado nesse tema. E o exemplo mais clássico disso, né, é a decisão recente do CNJ de fechar 8 varas lá no norte, né, assim, por questão de números, né, tem pouca pessoa, tem pouco processo, vamos fechar. E eu acho que basicamente é isso, né. Depois também, gente, eu sei que são as exposições um pouco heterodoxas,